Abra sua Bíblia, capítulo 8 de Mateus. Capítulo 8 de Mateus e 9. Deixa esses dois capítulos abertos aí. Eu vou ler apenas um versículo chave aqui para a gente, que é o verso 27 do capítulo 8. Volto a enfatizar a importância da Bíblia na igreja. Traga a Bíblia, compra a Bíblia, né? Eu amo Bíblia, gente. Eu tenho trocentas Bíblias, né, de estudo, que não é de estudo. Tem coleção, né? Amo Bíblia. Compra a Bíblia, né? Mas se você não puder mesmo, baixa pelo menos o aplicativo no celular. Tem gente que não baixa por causa da memória, né? Você vê, né? Baixa tudo quanto é coisa no celular, mas quando é para baixar a Bíblia, não, porque carrega muito o celular. Complexo, né? Se eu ouvir isso do irmão. Mas dá até uma magoinha, né? Se eu fosse Deus, eu falei, que é isso? Né? A minha palavra está enchendo a memória do seu celular. Mas é isso que acontece. Eu vou ler só o verso 27, que diz assim: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mateus 8, 27, vou ler mais uma vez. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Pai, pedimos que o Senhor faça com que a tua palavra cumpra seu propósito entre nós, ensinar, repreender, corrigir e educar. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o título da minha mensagem hoje é o poder de Jesus. O poder de Jesus. Essa mensagem, ela vai ser temática e não expositiva. O que é uma mensagem expositiva? É quando eu leio o texto e faço uma pergunta e tento responder com o próprio texto. Eu não vou fazer isso aqui hoje, porque seria muito difícil uma mensagem expositiva no capítulo 8 e 9 todo. Então, o que eu vou fazer hoje é um sermão temático, né? Onde eu vou falar sobre o poder de Jesus. E o meu objetivo é mostrar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Posso ouvir amém? Amém. Esse é o meu objetivo. É interessante a gente pensar que Mateus teve uma preocupação no seu evangelho de começar apresentando a pessoa de Jesus. É isso que nós vamos encontrar no capítulo 1 até o 4. Nós temos o precursor de Jesus, o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus e o início do ministério de Jesus. Esses são os 4 capítulos, todos focados na pessoa de Jesus. Depois o Mateus vai então se preocupar em apresentar os princípios centrais de Jesus, que é o capítulo 5 ao 8. Ou seja, ele apresentou a pessoa de Jesus e ele apresentou os princípios de Jesus. Mas faltou uma coisa. De que adianta Jesus ter as credenciais que ele tem, como está no capítulo 1 ao 4? De que adianta Jesus ter os princípios elevados do reino de Deus, como ele apresentou nos 5 ao 7, se ele não tem poder para realizar o que ele quer realizar e o que ele veio realizar? Então o que Mateus faz? Vai dedicar 2 capítulos seguidos para mostrar o poder de Jesus. Vocês conheceram a pessoa de Jesus, conheceram os princípios de Jesus, agora vou apresentar para vocês qual é o poder de Jesus Cristo. Então ele vai aqui, no capítulo 8 e 9, condensar em aproximadamente 10 milagres qual é o poder de Jesus. Eu volto aqui a dizer que todo o evangelho de Mateus está dividido em 5 grandes discursos, 5 grandes aulas. A primeira aula, capítulo 5 ao 7, o Sermão do Monte. Aí, intercalado a essas grandes aulas, tem os milagres. Aí vem o capítulo 8 e 9, milagre. Aí chega no capítulo 10, mais uma aula. Agora é sobre os discípulos, a missão deles. Depois
Vem mais alguns milagres. Aí chega no capítulo 13, mais uma aula sobre parábolas. Aí, mais alguns milagres. Aí chega o capítulo 18, ele dá mais uma aula, agora sobre a igreja. Mais alguns milagres. E aí vem o capítulo 23 até o 25, e ele dá uma aula sobre o tempo do fim, as últimas coisas. E por fim, vem a ressurreição e a grande comissão. Então, todo o evangelho de Mateus está intercalado de aulas e milagres. Exatamente para mostrar que Jesus tinha não apenas uma teologia e um ensino para ensinar, mas ele tinha também poder para realizar milagres. Olha os 3 P's. Capítulo 1 ao 4, pessoa de Jesus. Capítulo 5 ao 7, princípio de Jesus. Capítulo 8 e 9, poder de Jesus. Então, o que nós vamos começar a pensar aqui agora? É o que é que estes milagres de Jesus têm de fato a nos ensinar. Se nós pegarmos a totalidade dos milagres de Jesus, percebe como que eu não posso fazer um sermão expositivo? Como que eu vou analisar 10 milagres aqui essa noite? Né? Então, a minha questão aqui é, o que é que a totalidade dos milagres de Jesus tem de fato a nos ensinar sobre esse Jesus? É sobre isso, tá bom, gente? Vou tentar, em 3 pontos, elaborar essa questão, o que é que os milagres de Jesus têm a nos ensinar. Os milagres de Jesus, primeiro ponto, os milagres de Jesus como um todo, grava aí, os milagres de Jesus como um todo, levanta a questão sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Repito, os milagres de Jesus como um todo, levanta a questão sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Sabemos sobre a pessoa dele 1 ao 4. Sabemos sobre o princípio dele, mas os milagres vai revelar algo fundamental sobre a identidade de Jesus. Primeiro, vai mostrar com clareza que ele é Deus, porque os milagres que ele realiza apontam para a sua divindade. Nós vamos saber se ele é Deus pelos próprios milagres dele. E é interessante, porque Mateus começa com um grande milagre. Qual o primeiro grande milagre de Mateus? O nascimento de Jesus. Esse é o maior milagre que inicia Mateus. O nascimento virginal de Jesus é um milagre. Difícil para os céticos aceitarem. Difícil para a mente ateísta engolir. Por quê? Porque Jesus é fruto da obra do Espírito Santo junto com o óvulo de Maria. Não houve a participação de um espermatozoide de nenhum homem. Então o nascimento virginal de Jesus inaugura os milagres do Evangelho de Mateus. E qual é o último grande milagre do Evangelho de Mateus? A ressurreição. Eu vou dar a minha vida e eu vou tirar. A ressurreição de Jesus é um grande milagre. Eu vou dar a minha vida e eu mesmo vou tomá-la de volta. Então, entre esses 2 grandes milagres, o nascimento e a ressurreição, estão outros milagres que autenticam, colocam o selo de divindade na pessoa de Jesus. Agora, olha que coisa interessante. Mateus, ele está muito preocupado em fazer uma relação entre o Antigo Testamento, porque ele escreve aos judeus, e o Novo Testamento. Já falamos sobre isso. Por exemplo, a tentação de Jesus no capítulo 4 é exatamente para mostrar que assim como o povo de Israel foi derrotado na tentação do deserto, Jesus foi vitorioso. Mas é interessante, porque a libertação do povo de Israel do Egito acontece por meio de milagres. Quais foram os milagres? 10 pragas. Mateus vai e enumera 10 milagres. Percebe? Mateus tem a preocupação de apresentar 10 milagres, e alguns estudiosos vão dizer, é porque Mateus estava com a cabeça nas 10 pragas. E ele pensou, não houve 10 pragas para revelar, o grande eu sou para Israel, o grande eu sou para o Egito, então nós vamos apresentar 10 milagres que vai autentificar e mostrar quem é de fato Jesus. Se os milagres do Êxodo foi para destronar as divindades egípcias,
Se os milagres do êxodo foi para mostrar ao povo a compaixão que ele tinha por eles, se o milagre do Egito foi para mostrar o ato redentor de Deus, de tirar o povo do Egito, levar ao deserto rumo a Canaã, os milagres de Jesus apontam para a sua divindade, de que ele veio para nos libertar do Egito, do mundo, de Satanás, para nos introduzir na nova Canaã, que é a Jerusalém celestial. Então os milagres de Jesus têm essa função de revelar de fato quem ele é. O nascimento de Jesus já revela de cara a sua divindade, porque ele nasce como fruto do Espírito Santo. O batismo de Jesus já revela a sua divindade, porque no momento do batismo, o Pai se revela dizendo: este é meu filho em quem me comprazo. Ele é meu filho, ele é Deus como eu. E no milagre da transfiguração, novamente o Pai se revela dizendo: este é meu filho, a ele eu vi. Percebe? Como que em Mateus os milagres têm essa função de revelar que ele é Deus. No nascimento, o Espírito Santo diz: ele é Emanuel, é Deus conosco. Ele é Jesus, ele é o Salvador. No batismo, este é meu filho em quem me comprazo. E na transfiguração, capítulo 17 de Mateus, ele diz: esse é meu filho, a ele eu vi. Então, a totalidade dos milagres tem a função de levantar a questão da identidade de Jesus. Quem é Jesus? Isso aconteceu no Antigo Testamento. Quando o Senhor chama Moisés, ele fala assim: ó, Moisés, você vai lá e vai dizer para eles que eu vou libertar o povo. Mas eu quem? Eu sou Moisés, o Todo-Poderoso. Como que eles vão saber que o Senhor é Deus? Como que eles vão saber que o Senhor é único? Como que eles vão saber que o Senhor é exclusivo? Não há outro como o Senhor. As pragas, os milagres. Os milagres vão dizer para eles quem eu sou. Faça os milagres e eles vão saber quem eu sou. Faça os milagres e eles vão ver o que eu sou capaz de fazer. Realize os milagres e eu vou mostrar para eles que eu sou maior que os deuses do Egito. E que eu posso tirá-los do Egito a hora que eu quiser. Faça os milagres. Quando abre o Mar Vermelho, o maior dos milagres, e o povo passa a pé enxuto, do outro lado não tinha dúvida: ele é Deus. Por isso que Miriam cantou: ele é Deus, não há outro como ele. Então os milagres de Jesus, eles vêm exatamente para mostrar que ele é Deus. É interessante, irmãos, quando você estuda o Antigo Testamento, nós vamos perceber que alguns estudiosos falam dois grandes blocos de milagres, né? A maioria dos estudiosos diz que você tem dois grandes blocos de milagres no Antigo Testamento. O primeiro bloco de milagre é o Êxodo. Você tem um bloco de milagres ali, extraordinário, um atrás do outro, né? Um atrás do outro. Para desmascarar a divindade egípcia, mostrar para o povo de Israel quem ele é. Depois dos 10 milagres do Egito, depois dos milagres do Êxodo, o Mar Vermelho abrindo, e etc., o segundo grande bloco de milagres que nós vamos encontrar no Antigo Testamento é aonde, gente? Elias e Eliseu. Uma sequência de milagres. Multiplicando o pão, ressuscitando mortos. Uma sequência, primeira e segunda reis. Eu penso que nós poderíamos colocar entre esses dois grandes blocos de milagres do Antigo Testamento o milagre da conquista da terra, que é o período do deserto, onde o povo viveu no milagre, porque aquela nuvem de fogo em cima da cabeça deles de noite, isso aqui é um milagre. Que negócio é aquilo ali? O povo olhando de longe, mas que fogão é aquele ali em cima de Israel? Era o Senhor, né? As próprias sandálias do povo não se desgastavam. E depois nós temos a entrada em Canaã marcada por milagres. Eles atravessam o Rio Jordão abre e eles atravessam a seco, milagres. A derrubada de Jericó, das muralhas de Jericó, foi um milagre. Ou vocês acham que foi a cadência dos soldados, como pensam os céticos, que fez a muralha derrubar? Não, esse soldado ficou marchando em volta da muralha e a cadência dos soldados, todos marchando ao mesmo tempo, foi fazendo a muralha cair. Que muralha é essa que cai, que é derrubada com a cadência dos soldados marchando em volta? Não é verdade? Mas esses milagres no Antigo Testamento têm uma única função:
revelar os atos poderosos de Deus, mostrar para o povo de Israel e para todas aquelas pessoas em volta quem é Deus. Quem é Deus? Por exemplo, quando Deus liberta Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha do fogo, qual foi a revelação que Nabucodonosor teve? Esse Deus do Sadraque, Mesaque e Abednego é que é verdadeiro. Quando Deus cala a boca dos leões, na cova dos leões de Daniel estava, qual foi a revelação que o rei teve? O Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. Então os atos poderosos têm essa função de autentificar, colocar selo de qualidade na divindade do Pai e no Novo Testamento na divindade do Filho. Jesus é Deus. Os fariseus não queriam ver isso. Os religiosos não queriam ver isso. Eles preferiram dizer, porque os religiosos não negavam o milagre de Jesus. Eles não negavam que Jesus quis fazer milagre. Não. Eles admitiam o milagre de Jesus. Entretanto, eles vão dizer que o milagre de Jesus era causado pelo demônio, era causado por Satanás. Está aqui, no capítulo 9 de Mateus. Olha o verso 34. Olha aqui, vamos pegar o verso 33. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Foi um milagre de abrir a boca do mudo, que estava associado aos demônios. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Olha o que diz os fariseus. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônio. Eles não negavam o milagre, eles não negavam a maravilha, mas eles não queriam admitir que Jesus Cristo era Deus. Para eles, Jesus agia por força e por obra dos demônios. Capítulo 12 de Mateus também. No capítulo 12 de Mateus também, eles vão repetir a mesma coisa e vão dizer que Jesus expulsava demônio pelo príncipe dos demônios. Mas os milagres estavam lá para dizer: ele é Deus. E os fariseus não sabiam o que fazer. O que eu vou arrumar? Está aí na nossa cara. O homem da mão ressequida, o paralítico, o mudo que não falava, está aí. O leproso, que era uma doença terrível no contexto de Israel, está aí, limpou eles. O que nós vamos fazer diante disso? Não, o milagre houve, mas é o capeta que está agindo, não é Deus. Sabe, irmãos, a questão dos milagres é muito importante para o cristianismo. Grava o que eu vou te dizer. Os milagres levantam para nós pelo menos três coisas. Primeiro, Deus existe? Os milagres estão aí para dizer o quê? Deus existe. Não é isso? Porque o que é um milagre? É um evento extraordinário, causado por Deus e que tem um significado religioso. Isso é um milagre. Isso é uma definição simples. Um evento extraordinário, causado por Deus. É por isso que uma pessoa que está com câncer faz uma quimioterapia e diz: houve um milagre. Não, não houve um milagre. Deus usou a químio, Deus usou os médicos, abençoou você e você foi curado. Mas isso não é milagre. O milagre, ele não tem intervenção de nada. Ele acontece de maneira direta, sem intervenção. Quando acontece de Deus usar o médico, usar a medicina, nós podemos colocar numa categoria de intervenção e providência de Deus, sem dúvida nenhuma. Sem Deus agindo ali, não haveria aquilo. Mas o milagre, enquanto milagre, é um evento extraordinário causado por Deus, e que de outra forma não teria acontecido, e que tem um significado religioso. Então a primeira questão que nos vem à mente quando a gente fala de milagre é: Deus existe? Se Deus existe, o milagre é possível. Posso ouvir amém? Mas há uma segunda questão que vem à tona quando eu penso em milagre. Se Deus existe, que Deus é esse? O Deus do filósofo Aristóteles, o motor imóvel, que não fala, que não conhece, que não interage? O Deus de Spinoza, o filósofo holandês, que dizia que natureza e Deus é a mesma coisa? Panteísmo. O Deus dos empiristas ingleses, de John Locke, que dizia que Deus cria, mas abandona o universo. O deísta não crê em milagre. Por que o deísta não crê em milagre? Deísmo diz o seguinte: Deus existe, Deus criou o mundo, mas Deus não interfere, não age no mundo.
Então eles não podem acreditar em milagre. Isso é o que diziam os filósofos ingleses, John Locke, por exemplo, David Hume. Então, alguns dizem que também era deísta, outros dizem que não. Então, se eu acredito em milagre, eu não posso ser um deísta, não posso ser um panteísta, não posso seguir o Deus de Aristóteles. Se eu acredito em milagre, é porque eu acredito que esse Deus que criou todas as coisas, ele pode agir nesse universo de maneira sobrenatural, realizando aquilo que o homem por si só não conseguiria realizar. Então, quando a gente fala em milagre, a gente está falando sobre a identidade de Jesus. O milagre de Jesus como um todo levanta a questão da identidade de Jesus. Não apenas como Deus, mas também como Messias. Porque se tem uma coisa que nós temos que entender, é que o povo de Israel, eles esperavam o Messias. Eles aguardavam o Messias. E na cabeça deles, esse Messias, ele teria que vir e ele teria que realizar milagres. É interessante porque quando João Batista manda perguntar a Jesus, né? João Batista vai lá perguntar a Jesus. Vai lá e pergunta se ele é aquele que haveria de vir. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse o seguinte: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Jesus deu duas características para que João compreendesse que ele era o Messias: milagre e a pregação do evangelho. Diga para o João que eu sou o Messias. Diga para o João que eu sou aquele que haveria de vir. Ele não falou isso. Ele falou: diga para ele apenas o que vocês ouviram, o evangelho, e o que vocês viram, os milagres. Quando João se depara com essa cena, qual é a conclusão de João? Ele é o Messias. É por isso que quando as pessoas se aproximavam de Jesus, o chamavam de filho de Davi. Filho de Davi é um nome messiânico, é um título messiânico. Quando o cego de Jericó diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está simplesmente dizendo assim: se o Senhor é o Messias, tem misericórdia de mim. Quando a mulher sirofenícia disse: filho de Davi, ela está dizendo: se você é o Messias, tem misericórdia de mim. Então os milagres como um todo, ele é a autentificação de Jesus, não apenas como Deus, mas como Messias, aquele que haveria de vir para libertar e salvar Israel. Quando a mulher samaritana conversa com Jesus no poço de Jacó, e Jesus revela a questão do casamento dela, ela diz: vejo que você é um profeta. Outra marca do Messias. O Messias tinha que ser profeta. E ela vai lá e fala para os seus conterrâneos: achei o Messias. Percebe? Então, quando você analisa os milagres de Jesus como um todo, nós estamos falando da identidade dele como Deus, estamos falando da identidade dele como Messias. Um estudioso, ele levantou uma pesquisa onde ele encontrou cerca de 73 profecias do Antigo Testamento que afirmavam que Jesus é o Messias. 73 profecias, diz um estudioso do Antigo Testamento. Eu não tive acesso às 73 referências que ele fez, mas apenas a citação, que vai comprovar que Jesus Cristo é o Messias que haveria de vir. Então, quando você olha para os milagres de Jesus como um todo, você tem que ter isso na cabeça. A função dos milagres era revelar que ele era Deus. A função dos milagres era revelar que ele era o Messias. Mas há uma segunda coisa que os milagres de Jesus como um todo têm a nos ensinar. Em segundo lugar, os milagres de Jesus como um todo levantam não apenas a questão da identidade de Jesus, mas os milagres de Jesus como um todo levantam a questão sobre o poder de Jesus. Anota aí. Eu volto a dizer que o capítulo 8 e 9, nós temos 10 milagres. E esses 10 milagres do capítulo 8 e 9 pode ser, de certa forma, reduzido em 4 grandes grupos. Ok, gente? Vamos lá. Primeiro grupo: o poder de Jesus sobre as doenças. Cura física. Olha quantos milagres no capítulo 8 e 9 aparecem da cura de Jesus. Primeiro, a cura do leproso. Capítulo 8, verso 1 ao 4. E é importante, irmãos, a cura do leproso, porque a cura do leproso era uma doença terrível, que excluía as pessoas da sociedade. O leproso, irmãos,
Ele tinha que sair gritando para as pessoas. Apareceu um leproso aqui, tem que gritar: estou leproso, eu estou leproso, para ninguém se aproximar dele. Olha que vexame. Ele está simplesmente pedindo para as pessoas: se afastem de mim. Jesus começa essa sequência de 10 milagres, curando o leproso. Primeiro milagre físico, cura do leproso. Segundo, cura do servo do centurião. Jesus vai lá e realiza o milagre da cura do servo. E Jesus realiza o milagre sem tocar no servo, sem ir à casa do servo. Ele realiza o milagre de longe, para dizer: eu tenho poder sobre a doença, e eu curo aqui perto e curo de longe. Terceiro, ele cura a sogra do Pedro. Restaura a sogra do Pedro, que estava terrivelmente doente, com febre. Quarto, isso tudo no capítulo 8, capítulo 8, 1 a 4, leproso. Capítulo 8, 5 ao 13, a cura do centurião. Capítulo 8, verso 14, a cura da sogra de Pedro. Capítulo 9, do 1 ao 8, a cura de um paralítico. 9, verso 20 ao 22, a cura de uma mulher hemorrágica, com fluxo de sangue desregulado. Capítulo 9, 27 ao 34, a cura de 2 cegos. Percebe? Primeiro grupo de milagres que revela o poder de Jesus. Ele tem poder sobre a doença. Ele tem poder para curar enfermos. Ele tem poder para devolver vista aos cegos, limpar leprosos. Ele tem poder para curar a febre. Não pensa que a febre é um problema pequenininho não, tá, gente? Porque hoje nós temos remedinho bom aí para a febre, mas naquela época... né? E quando a febre é causada por uma infecção? Não é isso? Você dá o remédio, pode até abaixar, mas vai voltar. A febre pode ser um sinal de que havia uma doença maior ali, na sogra de Pedro. Jesus está dizendo assim: eu sou o Senhor do corpo. Não tem doença que resiste ao meu poder. Não tem doença que eu não posso curar. Aqui só tem um exemplo: lepra, cego, febre, paralisia. Eu sou poderoso. Mas aí vem um segundo grupo. Jesus mostra o seu poder sobre os demônios. E aí nós temos 2 casos no capítulo 8 e 9. Capítulo 8, verso 28 ao 34. A libertação de 2 endemoniados. Tá aí, capítulo 8, verso 28 ao 34. Nós temos aí a cura de 2 endemoniados. Depois, no capítulo 9, 32 a 33, nós temos a libertação de uma outra pessoa. Olha que interessante. O demônio fez ela ficar muda. Ela não falava, era demônio. Jesus expulsa o demônio e ela volta a falar. Queridos, eu fui pastor na Cidade de Luz e eu vi pessoalmente no meu ministério, lá naquele lugar, pessoas ficarem curadas depois que expulsavam o demônio delas. Curadas, totalmente curadas. Inclusive uma criança internada que não parava de chorar mais. Ela não parava de chorar. Os médicos não achavam nada que ela tinha. Expulsou o demônio do pai e da mãe, na verdade da mãe, a criança parou de chorar, recebeu alta. Uma pessoa chegou na minha casa com feridas no corpo e sentindo uma dor na coluna insuportável. Eu coloquei a mão na cabeça dela, lá na porta de casa. Eu não recebia mulheres na minha casa. Eu era pastor solteiro. Então na porta de casa ali, eu orava. E essa moça acabou o problema na coluna. E no outro dia, todas as feridas, ela estava com o corpo cheio de ferida. Ela ficou, as feridas secaram todas. Eram demônios. Eram demônios. Então Jesus está dizendo assim: eu tenho poder sobre os demônios. E se a doença no seu corpo é demônio, eu expulso eles. Os demônios estão sobre o meu poder. Os demônios não mandam em Jesus. Os demônios não controlam Jesus. Quando Jesus chega na região de Gadara, os demônios dizem assim: quem é este? Ou melhor dizendo, por que vieste nos atormentar antes da hora? Eles reconheciam. As primeiras pessoas a reconhecer Jesus como Messias não foram os religiosos, não foram os discípulos, foram os demônios. Os demônios sabiam que era o santo de Deus, que ele era o filho de Deus. Os demônios sabiam quem ele era. Tinha consciência plena. Terceiro grupo. Primeiro, Jesus mostra seu poder sobre as doenças físicas, primeiro grupo. Segundo grupo,
Jesus mostra o seu poder sobre os demônios. Terceiro grupo, Jesus mostra o seu poder sobre a morte. E aí nós temos um caso de ressurreição. No capítulo 9, 18, versículo 18. E aí entre o 18 e o 22 aparece a mulher hemorrágica. Ele cura ela. E ele vai falar assim, a mulher toca em Jesus. Jesus falou assim, né, a tua fé te salvou. Então o verso 18, ele começa a falar sobre o caso da menina que tinha morrido. E aí no verso 23 ao 26, o povo já estava fazendo velório, os flautistas já estavam todos lá, porque a criança tinha morrido, e Jesus entra lá e ressuscita. O que Jesus queria dizer com isso? Eu tenho poder sobre a morte. Quem disse que a morte me para? Quando Jesus vai visitar Marta e Maria na sua casa, porque Lázaro estava morto há 4 dias, elas não acreditavam. Marta, Marta, se creres verás a glória de Deus. Eu sei, eu vou ver a glória de Deus no último dia, quando o Senhor voltar. Eu sei disso. Não, Marta, estou falando agora mesmo. E Jesus vai lá e ressuscita o Lázaro de 4 dias. Eu tenho poder sobre a morte. Quando Jesus fala no Evangelho de João, eu dou a minha vida e eu a tomo de volta, irmãos, isso aqui é absurdo. Como que Jesus, depois de morto, vai lá pegar a vida de volta? Percebe? Eu sou Senhor da morte. Por isso que vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. E Jesus vence a morte na cruz do Calvário. Primeiro grupo de milagres, cura física. Segundo grupo de milagres que revela o poder de Jesus, exorcismo, libertação dos demônios. Terceiro grupo de milagres que revela o poder de Jesus à morte. Aqui aparece apenas um caso de ressurreição. Mas nós temos outros casos nos evangelhos. O filho da viúva de Naim, o caso da ressurreição de Lázaro, não é isso? Por último, o último grupo, controle sobre a natureza. Jesus acalma a tempestade, verso 23 ao 27. Jesus diz, eu tenho poder sobre o corpo, eu curo qualquer enfermidade. Eu tenho poder sobre os demônios, eu expulso qualquer um. Nenhum é maior que eu. Eu tenho poder sobre a morte, eu trago a vida de volta. E eu tenho poder sobre a natureza, eu controlo ela. João no Evangelho capítulo 1 diz que Jesus, ele é co-criador do universo. Está lá. Capítulo 1 do Evangelho de João. Ele está lá na criação do universo. Mas aqui está dizendo assim, eu controlo. Para a mitologia grega, quem tem poder sobre as ondas e os mares é Poseidon. A divindade de Poseidon que tinha. Aqui Jesus falando, eu mando na natureza. E Jesus, numa outra cena, ele anda sobre as águas para dizer, eu tenho poder sobre as águas, eu ando nela, eu passeio nela, eu brinco nela, as ondas não me intimidam, as águas não me fazem afundar. Isso só mostra o quê? Que a natureza está no controle de Jesus. Os milagres de Jesus revelam seu poder sobre o físico, as doenças físicas, sobre os demônios que atormentam, sobre a morte. E os milagres de Jesus revelam seu poder sobre a natureza. Nada pode impedir o poder de Jesus. Posso ouvir amém? Nada pode. Olha nas horas. Deixa eu brincar um pouquinho no texto aqui com vocês. Uma coisa interessante que fica para a gente é que os milagres de Jesus revelam uma coisa interessante. É que Jesus, ele tem métodos diversificados para realizar milagres. Por exemplo, o caso do cego. O cego Bartimeu. Senhor, eu quero ser curado. Ser curado. Não é isso? Então ele vai lá e simplesmente vira e fala, não, você pode ser curado. No caso do cego de Betsaida, Jesus não virou para ele e falou assim, ser curado. Jesus fez a cura dele acontecer gradualmente. Primeiro cuspiu no chão, fez um lodo, passou no olho dele. E aí, como é que tá as coisas? Está enxergando? Ah, eu estou vendo os homens como se fosse árvore. Aí Jesus coloca a mão sobre ele, novamente, e ele volta a enxergar claramente. Jesus, por que o senhor não virou para o cego e falou, veja, não, eu quero fazer um lodo aqui, fazer uma coisa diferente. E é interessante porque aqui nós temos a cura do cego também. E na cura do cego aqui, nós vamos encontrar uma coisa diferente.
Ele não vai dizer para o cego ser curado, ele não vai fazer isso, né? Ele não vai fazer lodo e curar o cego, mas o que é que ele vai fazer? Está aí no capítulo 9, 27 ao 34. Ele toca neles e é curado. No primeiro cego, no cego Bartimeu, ser curado. No cego de Betsaida, faz lodo e cura ele em 2 etapas. Nos 2 cegos aqui, ele simplesmente coloca a mão sobre eles e cura. Por quê que Jesus age desse jeito? Porque Jesus é assim. Por exemplo, o servo do centurião, Jesus cura ele de longe, não é isso? Não, o senhor precisa ir lá em casa não. Eu sou homem de autoridade, o senhor precisa ir lá não. Mas a menina ressuscitada, ele vai lá na casa dela. Uns ele cura de perto, outros ele vai curar de longe. Percebe? É por isso que eu tenho um problema com essas pessoas que querem, por exemplo, determinar como Jesus vai agir. Né? Desde a década de 80 começou a se lançar livros sobre o chamado ponto de contato. As pessoas, para serem curadas, precisam de um ponto de contato. O que é o ponto de contato? A água. Coloca o copo d'água em cima da televisão, e aí essa água é um ponto de contato entre a fé do missionário e a sua. Aí você bebe a água, é curado. Ou então pega um lenço ungido, porque os lenços de Paulo eram levados, as pessoas eram curadas, criaram isso, mas Deus não age assim. Deus não precisa de ponto de contato. Ele pode curar imediatamente, ele pode curar gradualmente, ele pode curar de perto, ele pode curar de longe. Percebe? Essa é a atitude dele. Os milagres de Jesus e o poder de Jesus agem de forma diferente. Por exemplo, muitas vezes você está clamando a cura e Deus decidiu colocar um bom médico no seu caminho. Já reparou isso? Só isso. Um médico que vai dar o diagnóstico que nenhum outro médico deu. E você pergunta, quem é que trouxe o diagnóstico da minha doença? Foi Deus, irmão. Não é isso? Foi Deus. Às vezes você vai simplesmente fazer um exame de rotina e de repente aparece lá um problema mais sério que se você não tivesse feito o exame de rotina, ficaria um problema grande lá na frente. Foi Deus, irmão. Usando o exame de rotina para trazer à luz o seu problema e ele vai usar o médico. É assim que Deus age. Posso ouvir amém? Então nós temos que parar de colocar uma camisa de força em Deus, querer limitar o poder e a ação de Deus. Os milagres de Deus acontecerão. Amém? Você pode estar na igreja, pode estar tomando banho em casa e Deus pode te curar, libertar plenamente. É assim que Deus faz. É assim que Deus age. Os milagres de Jesus como um todo não apenas levantam a questão da sua identidade, mas os milagres de Jesus como um todo levanta também a questão do poder de Jesus. E por último, queridos irmãos, o que os milagres de Jesus nos ensinam no seu todo? Os milagres de Jesus como um todo levantam a questão do propósito redentivo de Jesus. Vou repetir. Os milagres de Jesus como um todo não apenas levanta a questão da sua identidade, não apenas levanta a questão do seu poder, mas levanta também a questão do propósito de redenção. E aqui é um ponto importante que nós temos que pensar, irmãos. Muito importante. Parece simples o que eu vou dizer. Mas os milagres de Jesus, ele tinha a priori um propósito de redenção. Jesus curou as pessoas porque tinha compaixão por elas? Sim ou não? Vocês estão com medo de falar isso? Sim ou não? Sim. Jesus via as pessoas doentes, via as pessoas com sofrimento, ele ia lá e fazia o milagre. Por quê? Porque ele amava essas pessoas e se preocupava com elas. Verdade. Sem dúvida. Mas o principal propósito de Jesus com os milagres não era somente resolver o dilema, o sofrimento das pessoas. Né? Não é assim que diz no Evangelho de Marcos? Jesus viu as pessoas como ovelhas sem pastor, teve compaixão delas, ensinou, curou, libertou elas. Mas os milagres de Jesus têm algo maior neles. Jesus nunca fez
nenhum milagre por motivo egoísta. Por exemplo, na tentação, o diabo chegou para Jesus e falou assim: transforma as pedras em pães. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer. Jesus não fez o milagre para satisfazer sua necessidade. Jesus não realizava o milagre por motivos egoístas. Pula aqui nesse pináculo, mostra quem você é. Faz uma performance existencial na frente de todo mundo e diz para eles que você é o cara. Não, eu não faço milagres por motivos egoístas. Capítulo 7 de João, os irmãos dele falou: vai para Jerusalém, lá tem mais gente, lá é o centro da religião, chega lá, você opera milagre. Não vou também não. Jesus fazia milagres com propósitos extremamente de redenção. Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu leio a história do leproso ficando limpo, o que eu vejo? Jesus limpou o leproso, teve compaixão dele, devolveu sua saúde. É mais que isso. Jesus chegou para o cego, deu vista para ele, porque ele amava o cego. É mais do que isso. Jesus virou para o paralítico e falou: levanta e anda. Porque ele estava preocupado com ele. É mais do que isso. Sabe o que Jesus quer dizer com cada um desses milagres? Isso aqui que vocês estão vendo é só uma prévia do que será no reino futuro. Hoje eu estou curando você dessa lepra, mas haverá um dia que não vai haver mais doença, não vai haver mais dor. Hoje eu estou fazendo você enxergar, mas haverá um dia em que você vai ter uma visão clara e absoluta. Hoje eu estou ressuscitando você da morte, mas haverá um dia em que você jamais morrerá. Hoje eu estou libertando você dos demônios, mas haverá um dia em que os demônios ficarão presos no abismo e nunca mais vai te atormentar. Hoje eu perdoo os seus pecados que está por trás da sua paralisia, mas haverá um dia que não haverá mais pecado, porque quando eu voltar, todas essas coisas serão resolvidas. A redenção final é a mensagem dos milagres temporais. Posso ouvir amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. As curas temporais falam da saúde plena na nova vida, da libertação plena na nova vida, no corpo plenamente pleno. Aí está lá em Apocalipse 21, enxugarei do seu rosto todas as lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Jesus está aqui anunciando a redenção, queridos irmãos. Ele está com esses milagres dizendo: o que eu vou fazer lá é maior do que isso. Hoje eu estou fazendo você enxergar fisicamente, mas você vai enxergar espiritualmente. Hoje eu estou fazendo você ser limpo da lepra, mas eu quero limpar você dos pecados. Hoje eu estou ressuscitando você da sepultura, mas eu quero ressuscitar você da morte espiritual. Eu quero fazer algo maior. Eu quero que vocês entendam: eu vim é para salvar, é para libertar a alma de vocês. É mais do que físico. Eu apenas estou sinalizando o projeto redentor. Mas nós não queremos olhar os milagres assim, não é? Você reparou que muitos milagres de Jesus foi seguido por conversões? Por exemplo, quando ele restaura o gadareno, o que o gadareno faz? Eu quero te seguir. Pode, eu quero que você me siga. Não do jeito que você está falando, mas você vai me seguir. Vai para a cidade sua e vai pregar o evangelho. O cego Bartimeu, logo após a cura, seguiu Jesus. Quantos que Jesus curou e virou discípulo? Porque o propósito maior dos milagres não é resolver o problema imediato, não é resolver o problema temporal, é resolver o problema espiritual. Porque de que adianta eu ter sido curado de uma lepra, mas ir para o inferno porque a minha alma está suja do pecado? De que adianta eu voltar a enxergar fisicamente se os meus olhos espirituais continuam cegos? Quando nós olhamos para os milagres de Jesus, nós temos que olhar para eles na perspectiva da redenção. É interessante porque o Evangelho de João, ele chama milagre de sinais. E João fala de 7 sinais de redenção.
João tem uma preocupação mais do que todo mundo de mostrar que esses sinais apontam para o Redentor. Aponta para aquele que veio salvar. O próprio João vai dizer que esses milagres que Jesus fez é apenas, queridos irmãos, uma preliminar. João vai dizer o seguinte, Evangelho de João 20, 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenha vida em seu nome. O propósito dos milagres é levar você à fé. É fazer você entender que Ele é Deus, que Ele é o Messias que haveria de vir. O propósito do milagre é fazer você entender que o que Ele quer fazer com a sua vida vai além de curar o câncer, além de limpar da lepra. O que Ele quer fazer com a sua vida é salvar você, para que você tenha a vida eterna. É por isso que muitas das vezes a morte pode ser Deus salvando uma pessoa. Às vezes a pessoa, Senhor, me cura, e Deus, eu quero te salvar de outro jeito. Eu quero te trazer para perto de mim. Eu quero te colocar nos meus seios, no colo de Abraão. Eu quero trazer você para próximo. Deus pode curar uma pessoa levando ela para a glória. Nós sofremos, nós choramos, mas ela está lá cantando e louvando o Senhor. Porque Apocalipse capítulo 6 diz que as pessoas ficam debaixo do trono louvando e adorando. A parábola do rico e do Lázaro, no capítulo 16 de Lucas, deixam claro que lá do outro lado, nós não vamos ficar em coma, num coma eterno, como defendem os adventistas. Lá do outro lado, nós vamos estar conscientes, lúcidos, da presença de Deus, do propósito da nossa vida. Se nós não aprendermos, irmãos, com esses milagres de Deus, que eles trazem uma mensagem de salvação, nós vamos ficar só pedindo cura, pedindo libertação. Deus está dizendo, eu quero mais. Eu quero que você entenda para que eu vim. Os sinais autenticam a divindade dele, autentica ele como Messias. Mostra que ele é o seu Senhor e o seu Deus. Não há nada que Deus não possa fazer, amém, irmãos? Deus cura, Deus liberta. E é interessante nós pensarmos, porque muitos defendem a tese de que os milagres cessaram. Não existe base na Bíblia para dizer que os milagres cessaram. Deus continua agindo hoje. Deus pode curar usando o médico, pode curar de maneira sobrenatural sem usar o médico. Estamos cheios de exemplos no nosso meio, no Brasil, fora do Brasil, na África. É verdade que em determinados lugares do mundo, os milagres acontecem com mais frequência do que em outros. Segundo os estudiosos, é provável que isso aconteça porque em regiões mais carentes, onde o povo não tem acesso a plano de saúde, Deus visita de forma especial e cura. É por isso que um dos lugares que mais acontece milagre nos dias de hoje é na África, onde tem muitas pessoas sofrendo com a AIDS, um problema sério, sofrendo ainda com a AIDS, sofrendo com outros tipos de doença, e Deus opera milagres. Mas há outros lugares que Deus diz assim, eu vou usar o médico, essa pessoa tem um plano de saúde, eu vou usar o remédio, mas há lugares que Deus fala assim, eu vou agir poderosamente. Nós não podemos ir na linguagem desse povo que não acredita que Deus cura o câncer porque Ele cura e tem exemplos, que Ele não cura paralítico porque Ele cura e tem exemplos, que Ele não faz o mudo falar e o surdo ouvir porque nós temos exemplos. Deus não mudou, não existe base na Bíblia para dizer que os milagres cessaram. Enquanto Deus for Deus, e Ele não vai deixar de ser Deus, haverá milagres, haverá curas, gradualmente, usando médico, não usando, diretamente, mas esse é o nosso Deus. Posso ouvir amém? Queridos irmãos, eu encerro aqui a minha reflexão nessa noite. O que de fato os milagres de Jesus como um todo nos ensinam? Os milagres de Jesus como um todo nos levanta a questão da identidade de Jesus. Segundo, levanta a questão do poder de Jesus. E por fim, levanta a questão do propósito redentivo de Jesus. O que está por trás é algo maior. Isso aqui é só a antecipação do que eu farei na glória. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Feche os teus olhos.